Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Parabéns que você está aqui nesse culto, num feriado, na presença de Deus. Tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus, amém? Queridos, olha só, pastor Fabiano, hoje é o segundo dia do pastor Fabiano Gregório. Foi top sexta-feira passada e hoje vai ser melhor ainda em nome de Jesus. Irmãos, para quem não conhece o pastor Fabiano é um libertador, é um homem tem rodado o Brasil, pregado no Brasil todo aí, mas ele é um dos melhores libertadores que tem no Brasil, irmãos. Ele faz parte do seminário, também o Silk, da pastora Tana Teresa, que é ex-juíza. Então, você está sendo ministrado aí por um dos melhores libertadores, de São Paulo, do Brasil aqui. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Hoje e sexta-feira que vem ele vai estar ministrando também, depois o pastor Cristiano também, vai estar ministrando também sobre libertação. Então, é uma campanha, é a unção que despedaça o jugo, mas nós vamos estar falando de princípios aqui. Porque, irmãos, tem até campanha que você ora e tal, mas tem campanha que vai falar de princípios, e os princípios, eles te abençoam, e você vai também trazer consciência, o pastor Fabiano vai trazer consciência também, para ver aonde você está quebrando os princípios, porque onde você está quebrando os princípios, você vai ter que ajustar a sua vida, para que a tua vida prospere e seja abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos receber o pastor Fabiano Gregório com uma salva de palmas para Jesus. Graça e paz, gente, boa noite. Uma honra, uma alegria poder estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Eu creio assim que Deus, Ele vai fazer. Já está conectado? Já? Tá. Agora acho que é só Adriano mudar lá. Ah lá, já está. Tá. Aprendi com o senhor. Fala a verdade, você tem um pai desse, meu irmão? Esse dia eu estava falando com o Eric, e o Eric estava falando muito bem do pastor Júlio, Ele falou, rapaz, o pastor Júlio é uma bênção, é um paizão, Eu falei, rapaz, se nós, que somos discípulos de longe, de outra igreja, nós achamos, sentimos e vemos o quanto ele é amoroso, eu falo, imagina só a pessoa que tem a oportunidade de estar com ele todos os dias, que nem os meninos. Então, vamos aplaudir Jesus pela vida dele? O senhor O senhor é bênção, pastor. Eu amo o senhor é uma referência, Eu até hoje não conheci ninguém que fosse tão amoroso quanto ao senhor e tão impulsionador de filhos, Então, assim, eu louvo a Deus por sua vida. Eu creio assim que tudo que Deus tem na tua vida tem um sim, um amém. A Catedral Agape Church vai acontecer porque o senhor é top demais, é bênção. Amém? Olha só, a semana passada nós encerramos falando a respeito de heranças espirituais. E quando nós falamos de heranças, quando você fala de herança no âmbito físico, no âmbito do direito, você sempre pensa em uma recompensa, Quem recebe uma herança recebe uma recompensa. Mas toda recompensa ela tem os seus ônus e tem os seus bônus. Você tem direitos e obrigações, Então, no Código Civil, na parte especial do Código Civil que trata a respeito de direitos e sucessões, ele fala a respeito, por exemplo, de quem vai herdar. Então, uma pessoa que vai herdar uma propriedade, a pessoa fala, nossa, eu vou herdar uma propriedade, que bênção, mas você vai ter que pagar IPTU, você vai ter que fazer transferência de escrituras. Então, você automaticamente também tem alguns deveres a cumprir. E quando você se desliga dessa herança, diz a parte especial do Código Civil, que é irretratável que o renunciante ele volte a ser participante dessa herança. Pastor, explica isso. Se eu chego diante do juiz, Pastor Júlio é o juiz, e eu falo assim, meritíssimo senhor doutor juiz Júlio Selegato, eu quero renunciar à herança a que tenho direito, E eu quero transmiti-la aos meus irmãos, ou não quero transmitir para ninguém, automaticamente a herança é transmitida. E aí ele fala assim, o senhor está sendo coagido? Eu não. O senhor está sendo forçado, está sendo intimidado por alguém a renunciar? Não. Tem certeza? Tenho. E eu renuncio. Quando se homologa isso, automaticamente homologou. Se eu dissesse, não, me arrependi, não tem direito a arrependimento. A herança é irretratável, ela não volta mais para a pessoa. Assim também é no mundo espiritual. A partir do momento que você renuncia a essa herança, você renuncia aquilo que você tinha, aquilo que
os teus pais, avós, bisavós, eles constituíram a tua vida e têm amarrado a tua vida, no momento que você se desliga disso com arrependimento, não existe mais ligação com as trevas a respeito disso. E nós falamos a semana passada a respeito de algumas consequências sobre leis espirituais, não é? Sobre heranças, eu dei alguns exemplos. Hoje nós vamos falar sobre derramamento de sangue. Lembram-se que a semana passada eu disse que a moeda espiritual de troca no mundo espiritual é o sangue, que existe uma moeda de troca. Por exemplo, eu para comprar esse notebook, eu precisei de uma moeda. Qual era a moeda de troca? O real, não é? Então eu precisei pegar o meu dinheiro e investir na Dell, comprei esse computador. O mundo espiritual também funciona baseado nas questões de troca, não é? Como é o sangue, a moeda espiritual de troca é o sangue. Eu estava hoje fazendo o meu devocional com o meu filho, né? Ele estava fazendo a leitura da queda da muralha de Jericó, e aí ele estava me explicando como é que foi que Raabe teve sorte de não morrer, por que ela não morreu, e ele estava me dando uma aula a respeito dessas questões, né, do devocional dele. Eu falei, que bênção. E eu fui ler a respeito do livro do Êxodo, que fala exatamente sobre a Páscoa, não é? E o que a Páscoa simboliza. Então, no livro do Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 1 em diante, diz assim: disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto homens como de animais, é meu. Então, Deus estava falando do quê? Dos primogênitos. Então, o primogênito, ele tem um valor muito grande no mundo espiritual, tanto macho quanto fêmea, não é? Tanto homem quanto mulher. Então, ele tem um peso muito grande. Quando você vai para o capítulo de número 12, que fala sobre a saída dos filhos de Israel do Egito, ele fala assim, versículo de número 2: e este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Guardareis, aí eles falam no versículo de número 7, eles diz assim: tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, e as ervas amargas as comerão. E aí ele vem falando que quando você tivesse a marca, Deus estava falando a respeito da saída do povo do Egito, e ele falou assim: aquela casa que tiver a marca do sangue nos umbrais da casa, ela não provará da morte, não é? Então o sangue naquele tempo estava representando a Cristo, e estava dizendo que a pessoa que tivesse, a casa que tivesse a marca do sangue, ela não seria afetada com a morte. Tanto que existiram egípcios que eles acreditaram nisso, praticaram esse princípio, e a morte não adentrou as suas casas. Como existiram hebreus que eles negligenciaram esse princípio, e a morte entrou também nas suas casas. Então, nós não quebramos maldição, nós não quebramos. Você pode fazer campanha de quebra de maldição, de tudo que você quiser, mas quem nos quebra são os princípios. Eu não quebro, não é eu quem quebra o princípio, mas é o princípio quem me quebra. Então, eu não quebro uma maldição, mas é a maldição quem me quebra. Eu a renuncio, e quando eu entendo isso, que renunciando essa herança, renunciando esse princípio de maldição, que pode existir nas nossas vidas, nós transformamos as nossas vidas e o nome de Jesus, ele é glorificado. Amém? Amém? Então nós vamos falar nessa noite sobre aborto, derramamento de sangue e quais são as suas consequências. Nós falamos então, aprendemos a respeito disso semana passada, falando que libertação é diferente de salvação. Libertação é para crente, é para aquela pessoa que confessou Romanos capítulo 10, versículo de número 9 e 10, que diz: a saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, salvação é para quem ainda não aceitou a Jesus. Se em nosso meio existir uma pessoa que ainda não confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje o Senhor se encontrar com você, existe um destino marcado para você. Se você confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a hora que nós saímos daqui, ou até mesmo aqui no culto, nós de repente nos sairmos desse corpo, descascarmos, saímos desse templo, nós iremos a um lugar de eternidade, ou ao encontro do Senhor pela eternidade, ou longe do Senhor pela eternidade. Por isso que no Salmo de número 90, Moisés diz que 80, 90 anos para um homem, o restante é enfado. Não é? Ele fala, 80, 90 anos é um tempo bom de vida se tiver vigor. O restante disso é enfado, cansaço. Não é? 80, 90 anos passam rápido. Apesar de demorarem 80, 90 anos, mas a eternidade demora mais. Não é? A eternidade não acaba. Imagina você dormir, eu sempre faço essa analogia dizendo, imagina uma pessoa que ela está enferma, ela é salva, não é? Acreditou, confessou a Jesus, ela está no hospital, e aí ela fecha o olho para dormir e ela acorda em outro lugar. Não é? É igual o filho, você já pensou o filho como é que é? Quem aqui o filho já dormiu na sua cama? Já? Aí ele dorme na sua cama, ele acabou de dormir, você pega ele e ele acorda na onde? Na cama dele, né? Acho que na cabeça dele fala, nossa, que maluquice, eu dormi na cama do meu pai, estou acordando na minha, é mágica isso, não é? Assim vai ser a nossa despedida desse corpo. Você vai fechar o olho, dormir em um lugar e vai acordar em outro. E só depende de você aonde que você vai acordar. Se você vai acordar em um lugar bom ou se você vai acordar em um lugar de tormento. Depende da sua decisão, da sua escolha, daquilo que você fizer hoje. Então, salvação é diferente de libertação. São duas coisas independentes. Uma pessoa ela pode ser salva, mas ela não necessariamente será liberta. Como é que eu entendo que uma pessoa ela pode não ser liberta? Fácil. Você começa a olhar o estilo de vida dela, como é que ela vive, as amarrações que existem na vida dela, os prejuízos que ela tem, as coisas que não andam na sua vida, não é? E aí você fala, pastor, o que é isso? Um sintoma de maldição, de que essa pessoa precisa organizar urgentemente alguma coisa que está na sua vida. No livro de João, capítulo 10, versículo também 10, está escrito assim, o ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. Quando a gente fala de roubar, matar e destruir, a gente até pensa em político, né, pastor? Você olha e fala assim, rapaz, tem uns aí que é igualzinho, ele vem roubar, matar e destruir, né? Acaba com tudo, mas nós temos que estar vigilantes. E Jesus diz assim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E existe uma vírgula, não é, dizendo assim, a tenham em abundância ou com abundância. E é sobre esta vida com abundância que eu quero nessa noite falar com você. Essa vida com abundância que nós temos direito a ela e nós vamos clamar por ela e nós vamos viver ela e o nome de Jesus vai ser glorificado e exaltado. Amém? Então a igreja ao longo dos anos nós temos ouvido, inclusive eu, muito tempo da minha vida, eu ensinei também isso, que nós iremos ter uma vida abundante quando formos morar no céu, não é? As pessoas olham muitas vezes assim, não, nós vamos ter uma vida abundante quando formos morar no céu, lá vão ser ruas de ouro, muro de jaspe, cristal, não é? Vai ser tudo lindo, maravilhoso, mas isso não é vida abundante, isto é vida eterna. Vida abundante constitui o ato de você estar nessa terra, nesse plano, nesse tempo, nesse momento, e Deus abençoando você. Nós estamos vivendo um ano sabático, esse ano sabático ele encerra, se eu não me engano, entre setembro e outubro, e vai ser o ano em que Deus ele vai virar o jogo em favor da igreja. Vai ser um ano onde Deus ele vai começar a tirar do ímpio e entregar para a igreja que estiver posicionada, e o nome dele vai ser glorificado. Esse ano vai ser o ano onde Deus levantará grandes empresários nesse lugar, e eu creio de fato, pastor, que Deus vai levantar, assim como levantou em São José uma pessoa para fazer uma oferta de 20 milhões, uma pessoa, diga comigo, uma pessoa, fez uma oferta de 20 milhões de reais na igreja para construir um prédio. Eu creio que vai ser assim na tua vida. Deus vai te dar essa catedral no nome de Jesus, e eu vou estar junto com o Senhor. Então, quando nós olhamos para tudo isso que está acontecendo,
para os anos que se passaram, as calamidades que vêm acontecendo, a guerra entre Rússia e Ucrânia, e nós vemos que Deus, de fato, as pessoas falam assim, nossa, o fim de fato está chegando. Nós devemos nos preocupar, mas ainda não é o fim. Existem muitas coisas para Deus organizar nas nossas vidas, e Deus quer te fazer prosperar. Então esse é o ano da prosperidade de nossas vidas, amém, queridos? Nós precisamos entender também que o mundo espiritual, ele é real, e ele se comunica com o mundo físico, não é? É como se nós pensássemos, por exemplo, na lei da física. Se uma criança, ela subir aqui em cima de 1 ano e ela cair aqui embaixo, ela machuca, sim ou não? A lei da física diz que tudo o que sobe, desce. A minha pergunta é necessário ser conhecedor de física para saber que o que sobe, desce? Se a pessoa não acreditar na lei da física, que tudo que sobe, desce, jogar uma coisa para cima e ficar de baixo, vai cair na cabeça dela, sim ou não? Sim. Independente de conhecer a lei da física ou não, existem leis que são aplicáveis, não é? Por exemplo, como heranças espirituais. A pessoa às vezes pode olhar e falar assim, pastor, eu não acredito em leis de heranças espirituais, porque, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A minha pergunta sempre é, a tua vida, ela está transformada? Você está vivendo uma vida na plenitude de Deus? Os teus filhos estão vivendo essa vida na plenitude de Deus? Não. Então existem coisas que precisam ser corrigidas, amém? Então, independente de nós crermos ou não, essas coisas vão acontecer. Se a criança cair daqui, não sabe ler, não sabe falar, não sabe nada, se cair, ela vai se machucar. Por quê? Porque existe uma lei e ela infringiu uma lei. Então, sempre que nós infringimos alguma lei, nós vamos ser penalizados. O mundo espiritual, ele é legal, amém? De legalidade, não é legal de joia, mas baseado por leis, baseado por princípios, amém? Outra coisa, eu já disse isso, mas nós precisamos fixar isso na nossa mente. O mundo espiritual, ele funciona como uma moeda de troca, não é? E aqui no nosso país, no mundo, não é, que nós vivemos, as moedas de troca são real, dólar, euro, não é, o iene, tantas outras moedas que nós sabemos. Mas no mundo espiritual, não. O mundo espiritual, a moeda de troca é o sangue, não é? Então, quando você vê nas encruzilhadas bodes, carneiros, galinhas, eu sempre digo que as entidades, eles sempre matam galinha preta. Aí a pessoa olha e fala assim, os demônios gostam de galinha preta. Tem nada a ver com galinha preta, tem a ver com sangue. Pode ser branca. Um dia eu fui atender uma pessoa, né, pastor? Eu estava vestido de tênis vermelho, calça preta e a camisa preta também. E o cara era espírita. E aí ele ficava assim, ele começou a ficar muito incomodado com a minha roupa. Ele olhava assim para mim, e aí ele fazia assim, me olhava assim de rabo de olho. E eu percebi que ele estava preocupado com as cores, né, que eu estava usando. E eu falei assim, que foi, meu irmão? A roupa que eu estou usando está te incomodando? Ele porque ele lembra as entidades que eu andava. Eu é mesmo quem? Aí ele falou o nome da entidade, né? Eu falei assim, mas não tem nada a ver. Ele falou assim, não, mas é que para mim tem. Eu falei, pai de santo usa roupa tudo branca e ele não é de Deus, tem nada a ver com Deus. A roupa tem nada a ver, depende de quem usa, entende? Então, as cores se comunicam dependendo de onde você está usando. Então, às vezes a pessoa gosta de toda preta. Eu fui fazer uma vez um mapeamento, estava todo de preto. O rapaz falou assim para mim assim, não é estranho você andar todo de preto? Eu falei assim, não, eu gosto de preto, é estranho se eu andasse pelado. Mas de preto tem nada a ver. Eu ando do jeito que eu quiser, vai ficar cuidando da minha vida, cuida da tua. Falei, então tem coisa que as pessoas, elas abilolam, não é? Nós não estamos trazendo um misticismo à igreja, mas nós estamos alertando a igreja de Cristo para que você entenda que existem princípios muito sérios que eles não podem ser infringidos de forma alguma. Ainda no campo do direito, a LINDB, que é a Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, no seu artigo 3º, diz que ninguém será escuso de cumprir uma lei por alegar desconhecimento. Então, se você conhece ou não uma lei e você infringir essa lei, você será culpado por infringi-la. Não adianta você chegar diante de um juiz e falar, mas eu não sabia que isso era, eu estou com tanto assim de multa, eu tomei 12 multas esse ano aqui mais ou menos, né? E não adianta eu ir recorrer e falar assim, eu não sabia que tinha radar, problema teu, tinha uma placa lá avisando que você não podia andar a 60, você passou a 65, então, estou enrolado. Eu falo assim, Deus, me ajuda aí a fazer a escolinha de novo, porque ainda bem que o Bolsonaro aumentou para 40 pontos agora, eu estou mais tranquilo, mas eu infringi uma lei,
Então, assim, você infringe uma lei, você é penalizado por isso, amém? Então, nós não podemos, tá? Amém? O diabo, ele trabalha no papel de promotor de justiça, não é? É aquele que acusa, ele vai acusar a pessoa. Jesus é o nosso maior advogado, é aquele que vai se opor contra o promotor, e Deus é o justo juiz que vai nos abençoar. Eu não sei se você sabe, mas no dia 31 de outubro é comemorado o Halloween, não é? Infelizmente, muitos crentes, muitos cristãos enviam os seus filhos vestidos à escola de bruxinha, de bruxinho, de Harry Potter, e aí eles falam assim, pastor, mas tem nada a ver, isso aí também já é, o senhor acabou de falar que não tem misticismo, verdade, mas você cria pontos de contatos para o seu filho, e você abre portas no mundo espiritual. Lembra que eu disse que o mundo espiritual se comunica com o mundo físico? Então você põe a tua filha lá vestida de bruxinha, de Harry Potter, de uma outra coisa. Nesse dia, você abre uma porta, porque você é autoridade sobre a vida deles, e aí depois as entidades começam a trabalhar. Toda manifestação de criança, escute isso, toda manifestação de criança, incorporação de criança, criança que tem pesadelo, criança que tem algum tipo de desordem espiritual, 99,9%, 999% estão relacionados aos seus pais. A criança, ela não tem problema direto. Esse problema ele é criado pelos pais, ou é um adultério que não foi confessado, um espiritismo que não foi tratado, algo na vida da pessoa que está em desordem, e isso reflete na vida dos filhos. Às vezes nós atendemos pessoas, né, eu atendo bastante pessoas do mundo inteiro. Às vezes chegam pessoas na igreja e falam assim, pastor, eu queria que o senhor cuidasse do meu filho, porque ele está incorporando, ele está não sei o quê, o senhor cuida dele, e eu creio que Deus vai dar vitória. Eu falo, mas você vai vir, não gosto de igreja, não gosto. Eu quero que ele resolva o problema dele. Então, assim, às vezes, os pais fazem como se fosse uma clínica de recuperação, levam o dependente lá e esquecem, não é? Acham que não tem mais necessidade, lá quem vai arrumar é o pastor Heron e pronto, é igual na igreja. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, o problema não está na criança, ele está nos pais que não trataram essas questões ainda. E no dia 31 de outubro, acontece o maior índice de morte e sumiço de crianças. Eu não sei se você sabe disso, mas até hoje eles matam crianças e oferecem a Moloque, ao Deus que recebe o sangue de crianças, não é? E aí a minha pergunta é, então tem um mundo espiritual, tem sangue que é moeda de troca nas trevas. Jesus, ele foi colocado na cruz do Calvário para morrer por nós, para doar o sangue dele, para que nós pudéssemos ser salvos. Por que que então nas trevas ainda existe essa moeda de troca? Eles têm que ter o sangue, porque lá eles não têm um Salvador como a igreja tem em Cristo Jesus, amém? Então nós não precisamos mais oferecer sangue, por conta exatamente de termos Jesus. Na entrada do Coliseu de Roma, a pastora Tânia Tereza, ela esteve lá, eles colocaram uma imagem de Moloque. Eu vou passar ela aqui para você ver, deixa eu ver. Vou contar, essa aqui está aqui já, vai entrar. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Essa é uma estátua de Moloque na entrada do Coliseu de Roma. Essa foto foi tirada pela pastora Tânia Tereza, ela tem na internet. Mas na entrada, essa é a entidade que recebe o sangue das crianças que são mortas, amém? Através do aborto. Quando você vê esse dia 31 de outubro, não é, onde as crianças são mortas, muitas pessoas dizem assim, mas isso aí, pastor, é uma coisa lá dos Estados Unidos, nada a ver, o aborto é uma coisa. Ontem eu estava até ouvindo o Lacombe fazendo uma entrevista com uma abortista, uma feminista, e ela dizendo assim, cada um tem direito a fazer o que quiser com o seu corpo, não é? Eu falei, verdade, com o seu corpo. Ninguém quer, já viu uma feminista falar, eu vou cortar meu braço, eu vou arrancar uma perna minha. Nunca ninguém quer se mutilar, mas quer matar aquilo que não conhece, não é? Quer falar assim, o filho é meu, está no meu ventre, eu faço o que eu quiser, porque é um corpo estranho. Eu vou te mostrar daqui a pouco um aborto, amém? Alguém já viu aqui um aborto na mão se mexendo, vivo? Eu vou te mostrar um aborto de algumas semanas. Eu não sei o tempo que esse aborto tem, já me perguntaram algumas vezes, eu não sei, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu estava ministrando no Rio Grande do Sul,
na cidade de Rio Grande. E lá naquela cidade é a maior cidade espírita do Brasil. Lá eles ensinam os baianos a fazerem feitiçaria, para você ter uma ideia de quão forte é o espiritismo naquela cidade. Muito forte. E aí eu estava naquele lugar, eu estava ensinando a respeito de aborto, sobre o que os satanistas fazem com os seus filhos. Então, uma mulher que ela tem uma gestação, ela não faz a sua ultrassom, ela não faz o acompanhamento eu esqueci o nome, com obstetra, ela não faz esse acompanhamento, para não ficar nenhum registro marcado com os médicos. Então ela engravida, ela fica todo o tempo lá na sua casa. No último mês, no dia de nascer a criança, aquela criança nasce e ela mata aquela criança no altar, oferecendo a Moloque. Eu acabei de falar isso na igreja. Uma senhora que estava no culto, como vocês, ela falou assim: eu quero falar, posso falar? Eu falei assim: lógico que pode. E aí ela veio até aqui, eu entreguei o microfone para ela, ela falou assim: eu sou ex-satanista. E eu matei o meu filho no altar, nesse tempo, fiz isso. Quando ela acabou de falar, 7 pessoas na igreja que haviam feito aborto se incorporaram, na hora. 7 pessoas. Por quê? O aborto traz uma consequência muito séria na vida da pessoa. Em Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo de número 8, 22, 8, diz assim: quando edificares uma casa nova, fale-as no terraço um parapeito, para que nelas não ponha culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Então imagina a seguinte coisa: você faz uma casa e você não põe um parapeito, né? A casa fica aberta. 2 crianças vão brincar, né? Elas estão lá brincando, e de repente uma empurra a outra, e a outra que cai morre. Aqui o texto diz, se você ler, é a única coisa no texto que fala sobre construção civil, é esse versículo. Ele é solto dentro do texto. Então, se você edificar uma casa e você não fizer um parapeito, né, se alguém de algum modo cair dessa casa, a casa vai ter culpa de sangue. Culpa é um elemento subjetivo ao qual você não consegue ver, né? Você pode estar sentado ao lado de uma pessoa que ela sente culpa de alguma coisa, mas você não consegue identificar a culpa, porque não se percebe, não é? Somente se falar. Então, se a casa, a construção, ela consegue ficar marcada por culpa de sangue, imagine o ventre da mulher, que é o único portal legal no planeta, no universo, para trazer um espírito para a terra. Então nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, amém? Nós somos um espírito que temos um corpo e uma alma que é o nosso intelecto, o nosso raciocínio, que nos faz pensar. Então você imagina a seguinte coisa: a mulher, ela faz um aborto e ela acha que tudo normal, tudo certinho. Eu era nova, tinha 14, 15 anos de idade, não tem nenhum problema com isso. Hoje eu converti, aceitei a Jesus, não é? Então as coisas não vão mudar. Na verdade, as coisas vão mudar, porque isso era uma coisa que eu fiz lá atrás, tem nada a ver mais, pastor. Vou te contar um caso. Uma senhora, ela não tinha os seus pais casados legalmente, ela era uma filha bastarda, e essa menina, ela sofreu abusos sexuais, e aí, por conta da sequência de abusos sexuais que ela sofreu, dos 14 até 16 anos mais ou menos, ou de mais nova até os 14, não me lembro muito bem, mas ela sofreu uma série de abusos sexuais, e com isso ela se tornou uma jovem prostituta, começou a vender o seu corpo, e como consequência da venda do seu corpo, muitos abortos ela fez. Ela engravidava e abortava, porque ela não podia ter um filho, ficar 9 meses sem trabalhar, e depois ir lá e de novo engravidar de novo, não tinha como. Ela fez 10 abortos, diga comigo, 10 abortos. Ela casou-se na igreja, tudo certinho, com um homem da igreja, casaram-se no civil, tiveram uma vida santa até o casamento. Depois do casamento, fizeram o casamento no religioso, tudo como manda as leis, como a igreja rege, que diz que ser. E aquela mulher tem 3 filhos que não nascem bastardos e nem nascem com nenhuma dificuldade espiritual que talvez nós pudéssemos conhecer. Todo mundo casou direitinho, esse que tudo se fez novo, tem nada errado na vida. Um dia a mãe dessa criança, ela vai na escola, na reunião de pais e alunos,
e ela vê a amiga da filha conversando com a filha. E a amiga diz assim: ontem à noite eu voei. E a mãe olha, né, conversando com o professor, falou: deixa eu prestar atenção nessa conversa, que esse negócio de filho voar, né, é esquisito, que coisa é essa? Ninguém voa. E começou a prestar atenção, falou assim, né, conversava aqui, prestava atenção aqui e tal. Quando chegou em casa, ela falou assim: filha, eu ouvi a tua amiga falando a respeito de voar, que coisa maluca é essa? Porque ninguém voa, ou ela é um anjo, ela tem asa. E a filha olhou bem sério para a cara da mãe e falou assim: por que você acha estranho ela falar que voou? E a mãe: porque ninguém voa. Ela falou: eu também vou. E a mãe: que maluquice é essa, menina? Para dessas coisas, de ficar com essas mentiras que você voa. Ela falou: não, eu vou. Existe um portal no meu quarto, esse portal era o espelho. Por muitas vezes a mãe via ela sentada com a cadeira de frente ao espelho, conversando, e ela conversava nesse espelho. Ela falou: esse espelho é um portal. Eu tenho 13 anos aqui, quando eu entro dentro desse portal, eu tenho 26 anos. E ela falou: e o que acontece lá dentro? Lá dentro eu tenho 3 maridos, faço sexo o dia inteiro com eles, posso fumar maconha, cheirar cocaína, usar o tipo de droga que eu quiser naquele mundo, e eu sou uma princesa. E lá naquele lugar, eu tenho uma missão para me tornar uma rainha. Eu tenho um trono de rainha para alcançar naquele lugar. E eu vou alcançar esse trono. E a mãe, muito assustada com aquela conversa toda, mas ainda dando corda, falou assim: e como é que você tem que, o que você tem que fazer para se tornar a rainha desse lugar? Ela falou assim: eu só tenho que te matar. A filha havia se tornado uma satanista de alto padrão, de alto nível. Ela saía do seu corpo, fazia projeção astral, entrava em outro lugar, em outro mundo, através de portais que são abertos. Lembra do Salmo de número 24, 27, que fala: ó portais, portais eternos, não é? Por quê? Porque o mundo, o físico, conversa com o mundo espiritual. Então existem portais de fato que são abertos entre trevas e o mundo físico. Já ouviram falar do Triângulo das Bermudas? Não é esquisito tudo o que acontece naquele lugar? Porque existem linhas no espaço chamadas leis com Y, não é com I, com Y, que são o cruzamento de linhas espirituais de trevas. Se você colocar no Google lá linhas leis, você vai ver o tanto de linhas que existem ali. Não é? E são linhas aonde os espíritos abrem portais e eles trabalham. Essa senhora que eu estava contando para você tem 3 filhos, como eu disse. Uma se declara já que tem que matar a mãe por conta daquilo que ela fez. Ela não fala da questão dos abortos, mas nós entendemos isso. E a outra filha caçula também já tinha sido levada para esse mundo e já estava junto com a irmã, tentando levar o irmão do meio para o mesmo lugar. Então elas de noite projetavam o seu espírito do corpo, pegavam o espírito do irmão, entravam nesse mundo e surravam aquele menino para que ele pudesse confessar as trevas. E ele não confessava, ele dizia que Jesus era o Senhor dele, e ele não ia negar Jesus, que ele queria Jesus, e eles não conseguiam de forma alguma fazer com que aquela criança se entregasse às trevas, porque ele era posicionado. Então ele, posicionado em Deus, conseguia evitar que ele fosse levado às trevas, mas não evitava o confronto entre as trevas e a luz. Tudo por conta do quê? De 10 abortos que essa mãe praticou. Então aquilo que ela achava que já não tinha mais nenhum problema, porque, não tem nada a ver, pastor, agora tudo se fez novo, mas na vida dela não se fez novo. O aborto, ele traz uma sequência de consequências na vida da pessoa. Nada vai para frente, as coisas não conseguem caminhar. A pessoa começa a fazer um projeto, quando ela está perto de alcançar, de colocar a mão na terra, como se fosse o livro do Deuteronômio, quando Moisés, ele olha a terra prometida. Ele olhou, era como se estivesse lá no fundo, ele olhou e falou: está vendo a terra prometida? Não tem nada a ver com aborto, né, Moisés? Um exemplo para você entender. Ele olhou a terra e falou assim: Senhor, já estou vendo, estou quase tocando. Ele falou: pois é, mas você não vai entrar nela. E aí volta tudo de novo, e a pessoa começa a praticar tudo de novo. Efésios capítulo de número 2, versículo 13, assim, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, o que aproxima uma pessoa que está afastada de Jesus para Jesus? Não é apenas o ato da sua confissão. Não é? A sua confissão é importante, mas é o sangue que foi vertido na cruz do Calvário por você. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Como é que Jesus destruiu a morte? Através do sangue dele na cruz do Calvário. Amém? O sangue do sacrifício de animais, ele tinha o poder para purificar o altar, purificar o sacerdote, purificar o povo. Não é? Então, da mesma forma que Deus utilizou o sangue para purificar, o inimigo das nossas vidas precisa de sangue até hoje, para poder tentar fazer com que nós soframos algum tipo de ataque. Eu vou colocar para você uma fotografia de um trabalho de macumba feito por uma escola de carnaval. Deixa eu só ver se eu acesso aqui. Mídias. Ele não vai entrar. Deixa eu ver aqui direto, então, calma aí. Então, muitas vezes, acho que não vai dar tempo, leva mais tempo, Cris. Eu acho que aqui eu consigo, deixa eu ver. Quer ver? Se eu não achar aqui nesse... Eu acho que eu vou demorar. Pode. Queridos, aproveitar que o pastor está procurando aqui, no dia 13 de maio, vai estar aqui, irmãos, uma ex-bruxa. Uma ex-bruxa, ela vai estar ministrando aqui na sexta-feira, e no sábado ela vai estar fazendo um testemunho dela. Então, na sexta ela ministra, e no sábado, então, ela dá o testemunho dela. E depois ela vai contar bem forte, mas eu vou deixar para ela aqui, porque a mulher é convertida, irmão, uma mulher de Deus. Quem já conhece, já a missionária Vilma. Amém. Então não faltem. Essa é uma fotografia que mostra ali, a gente já contou aqui mais ou menos uns 8 bodes, todo tipo de bebida que você imaginar, aqui tem. Da bebida mais cara à cerveja mais barata e mais sem álcool que você encontrar. E tem crente que bebe, tem crente que acha que é o seguinte, eu tomo minha cerveja, tem nada a ver com isso. Tudo isso tem a ver com as trevas. Cada vez que você bebe, cada vez que você toma alguma coisa, você usa alguma coisa, você está criando links. Eu quero te mostrar uma fotografia de uma criança. Essa criança, a mãe dela havia feito alguns abortos, não é? Essa enfermidade que essa criança tem chama heliquim-ictiose, se eu não me engano. É uma enfermidade que descama o corpo. Essa criança precisa ser lavada a cada 30 minutos com água sanitária envolta nesse plástico, porque ela descama, não é? Ela não consegue... Quer ver um videozinho dela? Tá vendo ela a mãe dela vendo ela. E aí a mãe dessa criança, ela assiste um dos vídeos de aborto da pastora Tânia e ela vai confessar. Ela procura a pastora Tânia e fala assim, olha, o médico disse que a minha filha, ela não tem chance de vida, que ela não vai conseguir sobreviver. E eu entendi através do vídeo, da lição de aborto, que eu preciso confessar isso. Aí a pastora chama para conversar, e aí ela havia feito aborto, o marido havia feito aborto, o pai e a mãe do marido haviam feito aborto, o pai e a mãe da menina haviam feito aborto, os avós e bisavós, toda a família envolvida com aborto. Nenhum deles tinha confessado isso diante do altar. E aí eles fazem a oração, desligando essa vida espiritual das trevas, e depois de 30 dias, a criança está assim. Deixa eu ver se esse aqui é uma outra que tem dela. Essa é ela, ó.
Por que acontece isso, pastor? Porque existe confissão e arrependimento, não é? Eu vou te mostrar um outro vídeo. Vou agora. Deixa eu tirar esse. Então, olha só, as pessoas dizem assim, pastor, mas aborto tem nada a ver, é só um pedacinho de carne, é uma coisa de nada. Eu quero te falar a respeito das consequências. Quais são as consequências do derramamento de sangue? Seja aborto, seja assassinato, não é? O uso do DIU. Eu sei que tem muita gente, muitas mulheres que às vezes usam o DIU e elas falam assim, eu não concordo com isso, pastor, o DIU não é abortivo. O DIU pode não ser abortivo, né? Mas ele também pode ser abortivo. Então a mulher que ela usa o DIU e ela não tem relação sexual, ela pode ser ele pode ser um reagente hormonal no corpo dela, regulador hormonal, alguma coisa, mas se ela tem relação sexual, ele pode ser um abortivo. Imagina que eu pegue esse copo com água, ele cheio, e eu coloque aqui 10 gotinhas de cianureto. A minha pergunta é, quem beberia aqui? Levanta a mão para eu conhecer. 5 gotinhas só vai, vou diminuir para não matar muito rápido. 5 gotinhas, alguém tomaria? Sim ou não? 2? Vou ser mais bondoso. 2, alguém tomaria? Por quê? Porque tem veneno, pastor. Então, se existe a possibilidade de se matar, por que utilizar? Então, assim, nós falamos isso através do conhecimento. Amém? A pessoa que empresta dinheiro para quem vai abortar, a pessoa que aconselha ao aborto, a pessoa que sabe que uma pessoa vai abortar e não fala nada. Quais são as consequências, pastor? A mesma de quem aborta, igual. O mesmo espírito de morte que adentra na vida de uma mulher que abortou, entra na vida de uma pessoa que não se pronunciou a falar. A semana passada ainda eu disse, a pessoa que vota em um governador, em um presidente, em um senador, em um prefeito, em um vereador, em um deputado, de qualquer um dos partidos que aprovam o aborto, você é responsável por cada aborto que acontece no país. Pastor, existe a seguinte coisa, existe uma lei que ela declara que pode fazer aborto em alguns casos. O que o Senhor diz? Que nós não podemos fazer aborto em nenhum caso. Salmo de número 94, versículo de número 20. Deixa eu abrir aqui para você ler, junto comigo. Salmo 94, versículo 20. Diz assim: pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual foge o mal, tendo uma lei por pretexto? Então assim, a pessoa pode, porque existe uma lei dizendo assim, você pode fazer isso que é errado, contra o que Deus diz que é errado, mas eu vou fazer porque tem uma lei que diz que posso. Então assim, se a lei diz que pode, mas a Bíblia diz que não, nós temos que seguir a Bíblia, a palavra. Nós não podemos ser contrários. Então eu quero trazer um alerta a você, uma conscientização política, não é? Nós estamos vivendo um ano onde o Brasil está para ter ou uma retomada do mal, ou continuarmos fazendo. Pastor, o senhor está falando de política, mudou? Não mudei, é o mesmo assunto. Se você eleger um presidente, um governador, alguém que é contrário à vontade de Deus, e você votar nessa pessoa, todos os assassinatos e abortos que esse governo criar, vai ser depositado na sua conta, e você vai ter que prestar conta com Deus. Então tome cuidado em quem você vai votar. Se não sabe em quem, siga a orientação do seu pastor. Se o seu pastor, na verdade, for um cara que pensa, né? Então, como eu sei que aqui todo mundo, o pastor Júlio pensa, não sei se todo mundo aqui é da Ágape, mas quem for da Ágape, siga o conselho, a orientação do pastor. Isso não é manipulação, é ensinar. Porque tem gente que vai votar, vai falar assim, não sei em quem vou votar em qualquer um. A pesquisa está dizendo que fulano vai ganhar. Mentira! Então, assim, nós não estamos fazendo política, nós estamos dizendo para você ter consciência em quem vai votar, eu ensino. Princípios e valores. Pastor, o presidente que está lá, ele é santo? Nem ele é, não é? E nem o governador Ciro, que Isaías cita, era. Mas ele era um homem que Deus tinha o coração dele, através de Ciro, Deus deu livramento a Israel. Então Deus pode dar livramento à nossa nação através de um presidente que tem princípios de Deus em seu coração. A salvação dele não é discutível, se ele vai para o céu, se ele vai para o inferno, tanto faz.
Ele que escolhe, mas nós temos que saber aonde nós estamos implantando, o que nós estamos fazendo nas nossas vidas. Amém, queridos? Está dando para entender, sim ou não? Amém. Então vamos lá. Então, ó, eu ia ler para você aqui a respeito do DIU, mas é muito longo o texto. Então, quem quiser anotar, pega um pedaço de papel, anota no Google, para você poder ler. acidigital.com. Aí você vai colocar lá na barra de pesquisa, aborto, e você vai ouvir falar sobre o Paragard, tá bom? O DIU, o T de cobre. Então você vai ver lá que nos Estados Unidos, antigamente, para uma pessoa poder colocar, uma mulher colocar um DIU, ela tinha que assinar 12 folhas rubricadas, falando da responsabilidade dela a respeito daquilo que ela estava fazendo. Então, não dá tempo de falar de tudo isso, mas eu quero que você possa ter a curiosidade de entender. Esse aqui é o órgão reprodutor feminino. Aqui, nessa parte, não é onde, aqui tem um DIU, não é desse lado aqui, acho que está mais claro, eu vou para o lado de cá. Aqui tem um DIU, né? Então, aqui é a vagina da mulher, aqui o colo do útero. Toda mulher, quando ela vai ovular, ela faz a ovulação dela um mês de um lado e o outro mês de outro lado. Ela tem exatamente a quantidade correta de ovulação que ela vai ter durante toda a sua vida. Então, um mês ela ovula do lado esquerdo, outro mês do lado direito. Um casal casado tem uma relação sexual, o homem ejacula na mulher, esse espermatozoide ele vai subir o colo do útero, e ele vai para a direita ou para a esquerda. Ele vai passar a primeira parte, a segunda parte, e na terceira parte, que é chamada terço distal, né, o óvulo vai sair daqui, vai se encontrar com o espermatozoide que está vindo aqui, e eles vão começar a se multiplicar. Então, ele era um, com mais um, juntas são dois, eles vão voltando, até chegarem a essa parte, não é? Do endométrio, onde vai aninhar, onde acontece o ninho, onde esse óvulo vai ficar e vai ter a gestação, onde essa mulher vai ter o seu bebê. Quando acontece, não é, de ela não ter o DIU, esse é o caminho normal. Mas quando tem o DIU, tem esse T de cobre, quando o espermatozoide ele passa, chega na terça parte da trompa, esse óvulo sai. Quando ele vem fazer o caminho de volta, ele tem uma pontinha aqui. E aqui nessa pontinha é onde acontece o assassinato, acontece o aborto. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas ainda é uma mistura ainda. Não é uma mistura, a partir do momento que tem a junção dos dois, o óvulo e o espermatozoide, já tem vida. Ah, mas a ciência diz que não, mas Deus diz que sim, né? Então, tudo aquilo que se move já tem vida. Eu vou te mostrar então agora um aborto. Olha só. Tem vida ou não tem vida? Tem cabeça, tem olho, tem nariz, tem mão. Ele tem um cordão umbilical. Dá para ver ali assim, ó, o cordãozinho umbilical dele. Entende? Então, tem gente que simplesmente fala assim, não tem nada a ver. É só uma bolinha de sangue. Olha aí a bolinha de sangue. Tá vendo? Então, é muito sério a questão da consequência do aborto, das coisas que as pessoas fazem, e elas acham que não vão ter não vai acontecer nada. Quais são as maldições, pastor, para quem praticou aborto? Acidente frequente, acidentes graves, mortes prematuras. A minha pergunta é, qual é a idade boa para morrer? 16? 17? 20? Tem alguma mãe aqui que conhece alguma amiga que enterrou um filho com 17, 18, 20 anos de idade? Tem alguém que conhece? Não é? Não conhece? Por quê? É normal um pai enterrar um filho? É desesperador, meu irmão, um pai ter que enterrar um filho. É desesperador, porque qual é a lei natural? É que o filho sofra a morte do pai. Eu tive que enterrar meu pai e a minha mãe. Minha mãe morreu com 47 anos de idade. A minha idade, é normal morrer com 47 anos de idade? Sim ou não? Não, não é uma idade boa, não é? Minha mãe podia estar viva, mas morreu porque a minha avó teve 13 filhos, 6 deles morreram, muitos abortos. Ela teve minha mãe que morreu com 47, meu tio que morreu com 49, e o outro tio que morreu depois com 52 anos. É normal essas idades para morrer? Não é.
não é? Quando eu era mais jovem, eu olhava e falava assim, pô, o cara tinha 16, eu falava, morreu tiozão, 48 anos. Agora com 47 eu vejo morrendo de 90, eu falo, meu Deus, tão novo. A gente muda, não é? Quando nós somos jovens, a gente acha que 40 é velho, é velhão, tiozão. Mas quando a gente faz 20, a gente fala, estou chegando perto, né? Eu pensei que não ia fazer nem 20, então a gente tem que tomar cuidado. O aborto, ele pode trazer morte de primogênito, ele pode trazer esterilidade, ele pode deixar as consequências, ele pode deixar o homem broxa. Tem homem aí de 30 anos de idade que está tendo que tomar o comprimido azul para poder funcionar, porque não funciona. E ainda nem com comprimido funciona direito. Porque existe algo espiritual que precisa ser desligado da vida desse homem para ele poder funcionar. Já existiram casos de atendermos pessoas, de eu atender pessoas, não é? Atendi um homem, que um dia ele chegou, quando acabou o atendimento e tal, num dia, quando foi no outro dia, ele me procurou, ele falou assim, ele chegou assim, né? O atendimento, ele estava todo assim, né? Confessou e tal. Quando foi no outro dia, ele estava assim, ó. Aí eu falei assim, ei, varão, na benção. Ele, rapaz, nem te conta. Eu falei, conta. Ele, pastor, nem te falo, rapaz. Eu falei, fala, moço. Ele falou assim, tinha 3 anos que eu não negociava. Aí eu falei, e aí? Ele falou, rapaz, ontem funcionou tudo, pastor. Eu falei, aleluia. Então, Deus é bom, meu irmão. A pessoa confessa a sua mazela, ela arrepende, o corpo funciona. A pessoa fala assim, pastor, o órgão sexual tem que funcionar até quantos anos? A minha pergunta é, o órgão respiratório funciona até quantos anos? Até morrer, não é? O órgão digestivo funciona até quando? Até morrer. Então, o órgão sexual também tem que funcionar até morrer, não é? Eu também dou uns aleluia desse aí, Cris. É que tem gente que não gosta, né? Vai fazer o quê? E só pode gostar se for casado. Se não for casado, tem que confessar ao pastor. Tem que casar. Entende? Então, assim, sexo é de Deus. Diga, sexo é de Deus. Diga comigo, sexo é de Deus. Mas tem que ser casado. Se não é casado, é um problema sério. O diabo, ele tira isso da vida das pessoas. Sabia? Então, quais são as consequências? Acidente, morte prematura, suicídio. Minha mãe tentou 2 vezes suicídios, perdas de parte do corpo, começa a decepar o corpo, a pessoa tem uma enfermidade, cortou dedo, cortou mão, amputou perna, tal, amputou braço. Quando você vai investigar a família, em alguma parte da linhagem, da ascendência dela, existe alguma coisa com derramamento de sangue. Até hoje, é difícil de eu ter encontrado uma pessoa que não tenha. Quando alguém fala para mim assim, não tem, eu falo, pesquisa, que você vai encontrar. Quer ver um dado? Alguém conhece uma pessoa que é esquizofrênica? Levanta a mão, vamos ver quantos aqui na frente. Essa pessoa tem envolvimento com o espiritismo? A família tem envolvimento com o espiritismo? Tem. Quem mais tem? Levanta a mão. Vamos ver, vamos fazer uma contagem. Tem envolvimento com o espiritismo? Quem mais? Levanta a mão. Tem envolvimento com o espiritismo? 3-0. Quem mais? Levanta a mão. O Cris, não tem, Cris? O Cris, 4. Mais alguém? Tem envolvimento com o espiritismo? 5. Quem mais? Tem mais alguém? Pode. Olha lá. Está vendo como que é sério? Então, assim, as pessoas às vezes não fazem link com as coisas, não pensam a respeito do assunto, se é ou não, se existe ou não. Mas existe, você vê, todas as pessoas que levantaram a mão, conhecem uma pessoa esquizofrênica, tem envolvimento com o espiritismo. Pastor, como é que o senhor sabe? Na minha família, minha avó teve envolvimento com a mesa branca, ela tem Alzheimer. Eu tenho um tio que tinha terreiro de Umbanda, o filho dele tem esquizofrenia. Então, assim, qual é a consequência? São essas, entende? A pessoa ela tem algo
que de repente ela praticou, mas o exemplo que a senhora acabou de dar ali, o pai deu um remédio para abortar, não conseguiu, e aí ele lança uma maldição sobre a vida daquela criança, no outro dia a criança, as entidades incorporam, porque elas não tinham, talvez a legalidade plena, mas na hora que o pai fala aquilo, as entidades começam a trabalhar na vida da criança. Tem como resolver? Existe como resolver, precisa fazer oração, mas às vezes já bugou o negócio, entende? E aí tem coisas que são incorrigíveis, não é porque Deus ele não quer, mas é por conta do preço que se tem que pagar, entende? Pode. Precisam perdoar a sua mãe. Abrir o coração e perdoar. Agora, se sua mãe fez algum outro aborto antes de vocês e foi oculto, aí existe um espírito de perseguição. Então, tem espírito de perseguição de morte, precisa confessar para desligar isso. Amém? Aborto espontâneo, pastor. Eu participei, tive um aborto espontâneo. Eu tenho alguma ligação? Aborto espontâneo, ele é um indicativo de que existe derramamento de sangue na linhagem. Então, por exemplo, a mulher não consegue, o útero dela não consegue segurar, ela engravida, primeiro, segundo, terceiro mês, desce, perde a criança. Não é? Ela não quis fazer o aborto, mas aconteceu. O que é isso? Indicativo de que alguém na família, pai, mãe, avô, avó, bisavó, praticaram um aborto ou assassinato. Existe derramamento de sangue nessa linhagem e precisa ser corrigido, entende? Um testemunho que a pastora Tânia costuma contar, uma jovenzinha, 15 anos de idade, ela casou na fazenda e o marido ia trabalhar no campo, ela ficava em casa. Jovem, 15 anos de idade, pareceu um peão bonito, começou a conversar, ela se afeiçoou com esse rapaz. O marido descobriu, pegou um dia, matou o cara, foi no jardim, fez um buraco no jardim, perto da janela, e enterrou o cara. Quando foi à tarde, chamou ela, falou, meu amor, vem cá. Ela foi, tá vendo essa terra fofa? Tô. Matei seu amante e coloquei aqui. Agora você tem uma opção, me denunciar, e eu passo 30 anos preso, e quando eu sair eu te mato e enterro junto com ele, ou a gente esquece tudo isso e a gente vive uma vida boa. O que ela escolhe? Vive uma vida boa, vamos largar para lá esse negócio, ninguém sabe de nada. Casou, converteu, se tornaram pastores, os filhos se tornaram pastores, os netos se tornaram crentes, líderes de ministérios, mas uma das netas tem que fazer hemodiálise, porque o rim dela não funciona. E eles tinham muito dinheiro, não era uma família financeiramente bem resolvida, tinha bastante dinheiro e tal. Compraram a máquina de hemodiálise e colocaram em casa. Assistiram um dia o vídeo da pastora Tânia sobre aborto, é uma aula muito, muito completa. Eu desafio você a entrar no canal dela depois e assistir a aula. E aí eles assistiram, fizeram uma reunião, ligaram para a pastora Tânia, pastora, a família hoje está toda reunida, feriada. Ela falou assim, olha, por acaso eu estou em São Paulo hoje, estou indo no consulado, resolver um negócio do meu visto, eu vou passar na tua casa. Ela foi lá. Aquela menininha de 15 anos já tinha 80 e tantos anos, era uma senhorinha dos cabelos brancos, não é? E aí sentou todo mundo lá, a família inteira, e começaram a conversar. E a pergunta da pastora foi, quem quer começar a falar? A vovozinha falou, eu. E aí os filhos e netos, não precisa falar nada, tudo já foi resolvido na cruz, a senhora aceitou, vovó não precisa falar. E ela, eu quero falar, eu tenho que falar, eu entendi que eu preciso confessar. Mas não precisa, isso é coisa velha, já quando não tem, eu tenho que falar. E ela falou assim, contou a história que aconteceu, não é? A pastora Tânia orou, desligou aquela mulher, e aí, depois de algum tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a neta que fazia hemodiálise foi curada do câncer. Um outro jovem tinha câncer de testículo, a mãe procura a pastora Tânia também, e vai falar com ela, fala que como é que pode, que Deus é esse ruim, que pega o filho dela, que nasceu na igreja, 20 anos de idade, virgem, casando com uma moça que era virgem também, os dois levitas, os dois, tudo organizado,
e agora tinha que amputar os testículos porque o menino tinha um câncer. Como é que esse Deus é ruim desse tanto? E a pastora na hora teve uma revelação, falou assim: mãe, posso te fazer uma pergunta? A senhora fez algum aborto? Eu não estou falando de mim, eu estou falando dele. Quer falar de mim? Eu estou falando dele, é ele que é aqui, que está em questão. E aí, de repente, ela falou assim: olha, eu não tenho como continuar conversando com a senhora, até porque não dá para a gente dar um atendimento para ninguém. Eu sei que quando acaba aqui, as pessoas ficam tudo cheias de perguntas, quer conversar, mas não dá para dar um atendimento para uma pessoa de 5, eu nem vou prestar atenção, entende? Então é injusto com você se eu for tentar pensar em atender você, não consigo. Aqui. E aí, ela falou a mesma coisa, não tem como atender, tal. Foi entrando, aí a mulher falou assim: não, eu quero confessar. Falou: fala, eu fiz 5 abortos quando eu era jovem. 5, mas a senhora arrepende? Lógico, eu era inconsequente, eu era jovem, eu tinha tantos anos, não sabia o que é que fazia, tal. Orou, desligou. Aquela mãe estava em um estado do Nordeste, indo para o Maranhão. Quando ela chegou no Maranhão, na sexta ou no sábado, na segunda-feira, acho que devia ser a consulta. Quando foram fazer a consulta, o médico pede um ultrassom para poder saber o tamanho que estava. Já estava do tamanho de um limão, se eu não me engano, o câncer. Quando chegou lá, que fez a ultrassom, o médico falou assim: olha, nós vamos precisar repetir o exame. Por quê? Porque diminuiu muito grande o tumor. E a gente precisa ver o que é. Vamos esperar, a semana que vem a gente faz de novo. Ficaram mais uma semana. Quando foram repetir o exame, o câncer havia secado e o menino não precisou amputar. Entende isso? Que existem consequências seríssimas a respeito do aborto. Fora essas consequências, eu vou agora fechar para a semana que vem a gente falar como mudar o que eu vou encerrar dizendo agora para você. Fora tudo isso, as pessoas perdem financeiramente, porque toda a vida financeira de uma pessoa que teve envolvimento com crime, gastou dinheiro com droga, no espiritismo, com aborto, com motel, com amante, com um monte de coisas, essa pessoa tem uma vida financeira amarrada e ela não rompe. Ela tem tudo para ser uma pessoa que vai arrebentar, mas ela não consegue. Chega na hora de assinar o contrato, é o emprego da vida, na hora que vai assinar, desistem da vaga. Não precisa mais dessa vaga não, vamos esperar um pouco. A pessoa fala: meu Deus, o que é que acontece? Por que tem que ser assim comigo? E aí quando você vai fazer uma investigação, existe um link com as trevas na vida dessa pessoa. E aí é necessário que essa pessoa ela faça uma oferta de remissão, para transformar a vida dela, tirar a vida dela do império das trevas e trazer essa vida dela de trevas para o reino da luz, para que de fato ela possa começar a viver a plenitude daquilo que Deus tem para a vida dela. Então é necessário que essa pessoa, que de alguma forma, se ela investiu em aborto, se ela investiu nas trevas, ela gastou dinheiro dela com alguma coisa, ela entende que a vida financeira dela é amarrada em algum aspecto, é necessário que ela faça essa oferta de remissão para que a vida dela seja destravada e o nome de Deus venha a ser glorificado. Amém? Então, quando a pessoa ela olha, ela fala assim: ah, mas pastor, eu era jovem, não é? Tudo se resolveu. Segundo aos Coríntios 5,17, eis que tudo se fez novo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu acredito que Paulo está falando da questão de salvação. Até porque se isso de fato não fosse questão de salvação, a vida de todos nós teríamos que ser uma vida de fato abundante. Ninguém. E quando nós pensamos na igreja, queridos, a igreja de Cristo, quem concorda que Deus é o dono do ouro e da prata? Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é rico, nós servimos a um Deus rico, sim ou não? Sim, nós servimos a um Deus rico, um Deus poderoso. E por que nós temos um Deus rico e nós passamos por privações? Nós passamos por dificuldades. Será que Deus é ruim? Não é? Um dia, a pessoa chegou para mim e eu encerro agora. Ela disse assim: Deus é ruim. Eu falei assim: por quê? Porque Deus faz isso, isso e isso. Eu falei assim: olha, livro de Levíticos, capítulo de número 26, versículo de número 40, diz assim: nós não fazemos isso. E aí eu cito para você Daniel capítulo 9, Daniel capítulo de número 10. Daniel faz confissão dos seus antepassados. Não é? Fagner ontem esteve ministrando em nossa igreja à tarde, ele citou Neemias capítulo de número 2, Neemias faz confissão dos seus antepassados, não é? E aí no Levíticos 26:40 ele fala assim, Deus falando com as pessoas: mas se confessarem a sua iniquidade,
e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, como também da minha aliança com Isaac, como também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Então Deus está dizendo assim, eu tenho uma promessa, a promessa no Gênesis capítulo de número 12, nós falamos aqui na sexta-feira passada, começa, eu vou te abençoar e você vai ser uma grande nação. Aí o cafetão Abraão, não é porque ele se torna um cafetão, ele bota a Sara na rodada para ganhar dinheiro. No próprio capítulo 15, Deus, aquilo que ele tinha dito no capítulo 12, que seria bênção, no capítulo 15 se torna uma maldição. Ele fala assim, olha, você ficou rico com dinheiro ilícito, você ganhou dinheiro, teve vantagem financeira, mas agora eu vou cobrar de você. Agora nós vamos tratar, e esse povo vai ficar preso no cativeiro durante 430 anos, né? E é o que acontece. Então Deus, ele fala assim, ó, se você se lembrar, se você confessar, se você abrir o seu coração e você se arrepender, porque confessar sem arrependimento não vale nada, então nós temos que confessar com arrependimento, entender que nós ferimos o coração de Deus, não é? Não é apenas uma confissão, eu vou confessar, não, eu entristeci o coração de Deus com aquilo que eu fiz. Se a minha bisavó, mãe da minha avó, tivesse abortado ela, não teria o meu filho Samuel hoje no mundo. Por quê? Se ela tivesse abortado a minha avó, ela teria abortado a minha mãe, teria abortado a mim, teria abortado o Samuel, teria abortado os filhos do Samuel. Então, o aborto não tira uma vida, mas ele aniquila com uma geração inteira. Amém? Então, quando nós pensamos não apenas em uma pessoa, em uma coisa, uma bolinha de sangue, mas nós pensamos num contexto geral, nós pensamos na geração futura. Então, quando falamos de herança, nós estamos falando daquilo que recebemos, do legado que os nossos pais nos deixaram. E quando nós falamos de legado, nós falamos daquilo que nós estamos deixando para os nossos filhos. Então, talvez você esteja vivendo ou tenha vivido uma vida onde precisa de um conserto, e parte de você deixar uma vida melhor para os teus filhos. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos, e é isso que Jesus ele quer, que você tenha uma vida abundante, essa vida que João 10:10 diz, depois da vírgula, amém? Que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Então, vida abundante não é no céu é vida eterna, agora aqui na terra é vida abundante. Deus quer que você tenha a sua casa própria, Deus quer que você tenha uma vida financeira boa. Nem todo mundo vai ser rico, mas a pessoa pelo menos vai ter dinheiro para poder comer o que quiser, né? Para poder gastar com o que ela quiser, poder sair, poder fazer o que ela quiser. Então Deus ele transforma. Eu quando estive, eu vou contar só semana que vem, a gente já encerra já, amém? A semana que vem eu conto esse negócio, é poderoso, irmão. Se eu fosse você eu não faltava. Quem vai faltar a semana que vem? Levanta a mão. Quem vai faltar? Ninguém. Quem vai vir a semana que vem? Então me lembra a semana que vem que eu conto para você, tá bom? Mas é algo que vai transformar a sua vida. Vamos colocar de pé?